meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, querida igreja, seja bem-vinda novamente à Escola Bíblica Dominical e também aos comentários deste nosso canal. A lição de número hoje é a lição de número 9, que tem como título Os Materiais e as Línguas da Bíblia. Meus irmãos, o primeiro tópico da nossa lição, os materiais utilizados na elaboração das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, certamente que nós hoje temos a Bíblia com muita facilidade, seja ela impressa, seja no celular, seja no computador, temos aplicativos que facilitam, a busca por referências bíblicas, mas nem sempre foi assim. Será que você já se perguntou ou teve a curiosidade de saber qual material foi escrito as primeiras Bíblias? E qual a língua que foi escrito o Novo Testamento ou o Antigo Testamento? Essas perguntas nós estaremos respondendo nesta lição. O nosso primeiro tópico diz assim: os materiais utilizados. Diz o texto: Deus, em sua sublime sabedoria, fez com que a sua bendita palavra fosse escrita como os demais textos do mundo antigo. Ou seja, o que o nosso pastor está dizendo para nós é que Deus não deu nenhum material com natureza celeste, uma natureza espiritual para poder ser escrito. Não, na verdade a Bíblia foi escrita com materiais que estavam à disposição na época de cada um dos seus escritores. E nisso nós precisamos ter em mente que Deus primeiramente inspirou a sua palavra, os escritos dos profetas, e depois deu aos homens a capacidade de reconhecer que naqueles livros havia autoridade divina, que é o que nós chamamos de canonização. Finalizado esse processo, há agora a necessidade de publicar Bíblia, de espalhar o conhecimento da mensagem de Deus. Aí era necessário cópias e mais cópias, traduções e mais traduções. E os materiais que vamos estar lhe apresentando são os materiais que possivelmente foi escrito a Bíblia Sagrada. Acompanhe comigo. Primeiro nós temos aí o ostraco, normalmente quebrado de um vaso. Essas peças eram usadas para documentar mensagens curtas, notas e avisos. Era um material mais barato do que papiro ou couro. Está em Jó, capítulo 38, e verso 14. Era muito usado pelos mais pobres, considerando que era bem mais barato por serem pedaços de vasos quebrados. Nós temos aí também a pedra. A principal escrita preservada de pedra é o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis bem antigo. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, 18. Meus irmãos, uma coisa a se salientar dentro dessa escrita de pedra, que quando Deus escreveu, diga-se de passagem, uma única vez ele escreveu, ele usou o seu próprio dedo para escrever e a sua escrita foi em uma pedra. Foi o material que Deus escolheu para escrever a única vez que ele escreveu alguma coisa aqui na terra. Seguindo aí no raciocínio, nós temos agora a argila, conhecido como escrita cuneiforme. Cuneiforme é um tipo de escrita feita com auxílio de objeto em formato de cunha, formato de tablets, era aí a argila, em formato de tablets e escrito com símbolos. A referência de uso era a Síria e a Babilônia, que normalmente utilizava esse material. Temos aí também a madeira. Eram pequenas tabuinhas de madeira, onde era depositada uma fina camada de cera líquida e sobre a qual, depois de fria e endurecida, se escrevia com estilete. Temos aí 2 referências, que é a referência de Lucas, quando Zacarias, ainda estando mudo, perguntaram qual seria o nome do seu filho, ele pediu uma tábua, e escreveu o nome de João, que seria o nome do seu filho. A segunda referência que temos para a madeira é interessante, é uma referência de Abacuque, onde Deus dá uma visão para o profeta e Deus ordena ao profeta pegar uma tábua, escrever a visão, e precisava ser uma tábua grande, porque a ordem de Deus era que quando alguém passasse correndo, pudesse olhar para a tábua e ler o que estava escrito. O nosso pastor faz uma menção aqui interessante, dizendo que possivelmente é a primeira menção de um outdoor, e com certeza é possível de que seja uma verdade. Continuando aí o raciocínio,
nós temos o couro ou pergaminho, né? Os avelinos, que está aí entre parênteses, eram materiais semelhantes ao pergaminho, mas que eram materiais mais sofisticados e bem mais caros, mas eram iguais. A origem da palavra vem de Pérgamo, né? A palavra pergaminho, cidade onde foi inventada ou posta em uso. O material era feito de pele de animais, material usado para o registro do Talmud e o Antigo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Meus irmãos, no caso do pergaminho, o processo era um processo demorado e, além de todo o processo, era feito de peles de animais, ou seja, de couro. Então, demandava aí também um investimento financeiro. Por ser caro, normalmente também é um material reutilizado. Eles raspavam ali o que já estava escrito para poder tornar a escrever novamente. E o material pergaminho é o material escrito do Antigo Testamento. Foi escrito todo em pergaminhos. Também juntamente com o Talmud, que foi escrito em pergaminho. O Talmud era um registro de várias interpretações da lei que os rabinos judeus faziam, escrevia ali as suas tradições, os seus costumes, escrevia nesse livro. Esse livro é chamado de Talmud. Então, tanto o Talmud quanto o Antigo Testamento era escrito em pergaminhos. Seguindo aí o raciocínio, nós temos o papiro, que vem do grego biblos, ou seja, é a origem da palavra Bíblia. É considerado o precursor do papel, ou seja, o papel veio logo depois do papiro. É obtido da parte interna do caule da planta papiro. Essa planta que você está vendo aí na sua tela, é o papiro. É uma planta que cresce em áreas alagadas. O processo era feito da seguinte maneira: cortado em tiras molhadas, sobrepostas e cruzadas, para depois serem prensadas, marteladas, alisadas e colocadas uma nas outras. Meus irmãos, o processo da confecção do papiro era muito demorado e demandava processos gigantescos, colocando uma sobre a outra, depois tinha que amassar, alisava. Era um processo grande e nada barato. Por isso o papiro, entre esses materiais, era provavelmente um dos mais caros. Mas toda a Bíblia, né, daquela época era escrita ou de papiro ou era de pergaminho. Para você ter uma ideia, né, a Bíblia manuscrita, que é chamado Codex, né, quando a Bíblia manuscrita, para poder escrever uma Bíblia, irmão, era enorme o tamanho, com volumes que levavam uma altura que eu nem lhe sei precisar de tão grande que era. Então era um volume grande, muito difícil. Para você ter uma ideia, você ter uma Bíblia, comprar uma Bíblia nessa época manuscrita, né, não era impressa, manuscrita, levava-se, diz os historiadores aí, que custava pelo menos 12 salários mínimos. Se fosse no dia de hoje, seria aí R$13.200. Então, um valor muito caro para uma única Bíblia. Vamos seguir aí para o segundo capítulo, segundo tópico da nossa lição. Os instrumentos de escrita. Nós vimos agora o material, vamos ver então os instrumentos. Acompanhe aí também na sua tela. Nós temos aí entre os materiais, o primeiro é o estilo, que é esse material que você está vendo aí na tela. Era usado de modo especial para fazer entalhes em tábuas de barro ou de cera. Esse materialzinho que se utilizava para poder escrever. Nós tínhamos também o cinzel. Era usado para fazer inscrições em pedras, denominada pena de ferro, né? Porque era com ele ali que se escrevia nos materiais, em pedra, em argila, né? Em materiais mais duros, precisava também de um instrumento de escrita mais duro, né? E temos aí por último a pena e o tinteiro, que embora nós não usamos, mas é mais comum, né, do nosso conhecimento, usado para escrever em papiro, em couro, pergaminho e velinos. Meus irmãos, para finalizar esse capítulo, eu trouxe 3 vantagens da escrita que facilita, né, o que colabora para que nós possamos ter o nosso conhecimento bíblico. O primeiro é a precisão, a permanência.
O que é a permanência? Constitui meio pelo qual se pode preservar o pensamento, ou seja, nós temos como guardar aquilo que está escrito, exatamente porque está escrito. Se não estivesse escrito, como era que nós iríamos conseguir saber o pensamento daquele autor, se toda vez que alguém transmitisse, iria transmitir de uma forma diferente? Então a permanência, né, é uma vantagem da escrita, sempre vai estar daquela mesma forma. Segunda vantagem, a objetividade. A palavra escrita combate a má interpretação e a má transmissão da mensagem. Ou seja, eu interpretei errado, estou com dúvida, eu volto lá e leio, né? Porque está lá, então tem mais objetividade, eu posso estar de fácil acesso, porque não se perde ao som, né? Porque está escrito, está registrado. Uma outra vantagem é a disseminação. Uma outra vantagem da linguagem escrita é a capacidade de propagação da mesma mensagem, ou seja, sem alteração. Você pode fazer cópias e mais cópias daquilo que está escrito e não vai ser alterado. Se fosse de forma verbal, certamente que a comunicação nunca seria precisamente a mesma mensagem e a mesma comunicação. Vamos agora para o segundo tópico segundo capítulo da nossa lição, as linguagens bíblicas. Ao longo do Antigo Testamento, é possível constatar várias maneiras usadas por Deus para falar com os homens. Você pode pensar juntamente comigo. Deus falava através dos anjos, falava através de visões, falava através de sonhos, falava de forma verbal, mas também falou de forma escrita, e graças a Deus. Olha só o que diz a nossa lição. É uma das maneiras mais eficazes que o nosso Deus utilizou, foi através da língua escrita. Por quê? Porque está registrado, não vai se apagar, não vai se perder, ninguém vai torcer, porque está escrita e é mais fácil para nós fazermos uma pesquisa quando necessário. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Vamos agora ver o que cada uma dessas línguas tem a nos oferecer de conhecimento dentro da lição. A primeira língua, a língua hebraica. Esta língua foi falada pelo povo judeu desde a conquista de Canaã, em 1200 a.C., até aproximadamente 200 depois de Cristo. Ou seja, desde quando os judeus, Israel entrou lá na Terra Prometida, ali houve o início da linguagem hebraica, a partir do momento da Terra Prometida. Com o passar do tempo, diz assim a nossa lição, seu uso corrente fora interrompido pela dispersação deste povo, que passou a viver em diversos países e falar diferentes idiomas. Ou seja, o hebraico foi se perdendo porque passaram a conviver com outras línguas. Semelhante aos nossos irmãos venezuelanos, né, que ao vir para cá, os seus filhos estudam em escolas brasileiras e acabam aprendendo o português. Logicamente, com o passar do tempo, talvez nem falam mais, não falarão o espanhol, porque estão aprendendo no português. Foi isso que aconteceu com a língua hebraica. A nossa lição ainda diz mais assim: entretanto, o hebraico sempre foi conservado nas práticas religiosas e continuou sendo cultivado como língua escrita. O hebraico, lá no tempo de Jesus de Nazaré, não era a língua mais falada dos hebreus. Na verdade, era o aramaico. O hebraico era a segunda língua. Essa segunda língua, o hebraico, ela era uma língua muito utilizada apenas em momentos religiosos ou momento de escrita. Por exemplo, no momento que o sacerdote ia fazer uma leitura, no momento da liturgia do culto lá na sinagoga, toda essa liturgia e todo esse culto era feito em hebraico. Acredita-se que lá em Lucas capítulo 4, que cita que Jesus fez a leitura do profeta Isaías, capítulo 61, Jesus teria feito em hebraico. Por quê? Porque o Antigo Testamento estava escrito em hebraico. Logo, possivelmente a leitura de Jesus tenha sido em hebraico. Uma diferença da língua hebraica que muito contribuiu para a linguagem da Bíblia Sagrada é porque a linguagem hebraica tem um diferencial, que está escrito assim na nossa lição. É uma língua em que a mensagem é mais sentida que meramente pensada.
Vou lhe dar um exemplo. Quando a Bíblia fala de Enoque, para nós brasileiros, Enoque teve comunhão com Deus. A palavra comunhão para nós é um sentimento, né? Um sentimento de convivência ali. Para os judeus, essa comunhão ela é transformada em alguma coisa mais real. Então ele diz que Enoque andou com Deus, porque andar, caminhar era uma coisa mais real. Vou lhe dar um outro exemplo. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Para nós, Faraó arrependeu-se da primeira liberação que ele deu. O que houve em Faraó? Um arrependimento. Para os judeus, arrependimento é um sentimento, é um pensamento. Então eles transformam isso num fato mais real. Deus endureceu, ou seja, transformou seu coração em pedra. Por essas e por outros motivos, a linguagem hebraica é tão especial e nos trouxe um texto do Antigo Testamento com uma riqueza literária tão grande e tão gloriosa. Vamos agora para a nossa segunda língua, que é a língua aramaica. Me permita lhe explicar um contexto histórico para você poder entender. Israel estava na terra prometida. Houve uma separação das tribos, onde Israel ficou sendo a parte da tribo que estava no norte e Judá a parte do sul. Aqui todo mundo falava hebraico. O que aconteceu? Israel foi levado cativo para a Síria. Lá na Síria se falava o aramaico. Judá foi escravizado pela Babilônia. Lá na Babilônia, entre muitas línguas, se falava também o aramaico. Então o povo judeu, com o passar do tempo, foi esquecendo o hebraico e foi falando a linguagem da terra onde eles estavam cativos. Passaram a falar o aramaico. Aquela mesma historinha. Os mais velhos morreram, as crianças estudando aprenderam o aramaico, depois ninguém sabia mais falar o hebraico. Quando o povo saiu da Assíria e da Babilônia e voltou para Jerusalém, o povo judeu, grande parte deles, já não falava mais o hebraico, mas o aramaico. Quando fizeram o primeiro congresso ao ar livre da Bíblia Sagrada, chamaram Esdras, o escriba, para poder pregar a palavra. Chegou lá, Esdras pegou o livro da lei e começou a ler a lei. Leu em qual língua? O Antigo Testamento está escrito em hebraico. Ele pegou e leu em hebraico. Acontece que o povo vindo da Assíria e vindo da Babilônia falava o aramaico. Então muitos deles já não estavam mais nem entendendo o que Esdras estava falando. Isso está registrado em Neemias, capítulo 8, versos 5 e verso 8. Diz assim, ó: E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E leram o livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Por que houve essa necessidade da explicação? Porque o povo não entendia mais o hebraico. Uma grande parte do povo só falava o aramaico. Agora perceba. O povo judeu não falava mais o hebraico e o Antigo Testamento estava escrito em hebraico. Qual foi a necessidade? Traduzir do hebraico para o aramaico. Essa tradução da Bíblia do hebraico para o aramaico se chama Targumim, que é o nome da tradução do hebraico para o aramaico. A Bíblia Sagrada foi escrita também partes em aramaico, mas são partes muito pequenas. São 3 partes de 3 capítulos de Esdras e mais algumas referências lá de Daniel, que não chega a dar nem um capítulo todo. São pequenas partes escritas em aramaico do texto original. Por isso, normalmente dizemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e não no aramaico, embora haja partes do aramaico no original hebraico, tá? Mas houve sim uma tradução do hebraico para o aramaico chamado de Targumim. Uma outra coisa interessante que a nossa lição nos diz, o aramaico tinha o mesmo alfabeto que o hebraico, apenas diferindo nos sons estruturais de certas partes gramaticais. Como o aramaico não tinha vogal, era muito parecido com o hebraico, porque o hebraico também não tem vogal. Existia essa semelhança ali entre o hebraico e o aramaico. Então, quem falava o hebraico normalmente entendia o aramaico, não com suficiência clareza, mas dava para se entender. É tipo hoje, os nossos irmãos venezuelanos chamam hermanos, né? Os hermanos, e nós chamamos irmãos.
Eu posso até não falar espanhol, mas sei que hermanos, eles estão falando de irmãos. Então é mais ou menos essa a ideia. Quem falava o hebraico também entendia mais ou menos ali o aramaico. Meus irmãos, o aramaico era a língua mais falada na época da igreja primitiva. Jesus falava o aramaico e não o hebraico. Era a língua que a igreja primitiva usava, era o aramaico, e também Jesus usava essa mesma linguagem chamada de aramaico. A nossa terceira língua na nossa Bíblia na nossa lição, a língua grega. Meus irmãos, Alexandre o Grande levantou um grande império, que foi o Império Grego, e a linguagem grega se tornou uma linguagem universal. Por isso que na época do Império Romano, que venceu o Império Grego, ainda se falava o grego. Por quê? Porque se tornou uma linguagem universal. O Império Romano falava o latim, mas também tinha que falar o grego, porque era a língua universal daquela época. Na época da igreja primitiva, era tão presente essas linguagens, o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, que quando crucificaram a Jesus, botaram aquela tábua em cima dele, colocaram: "Este é o rei dos judeus". Botaram em latim, língua dos romanos, botaram em hebraico, língua dos judeus, e colocaram em grego, que era a língua universal. Qual foi a língua escrita do Novo Testamento? Foi o grego. Olha só o que diz a nossa lição. O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, mas o dialeto popular do homem comum, de estudantes, e que todos podiam entender o referido koiné, que é a língua comum, o grego comum. O alfabeto grego tem 24 letras, sendo a primeira o alfa e o último o ômega. Meus irmãos, a linguagem do Novo Testamento era o grego. Nós acreditamos que Jesus falava o aramaico, o hebraico, possivelmente falava o grego e também o latim. A Bíblia registra uma conversa de Jesus com um centurião romano. Ora, ou Jesus falava o latim e o grego, ou então o centurião romano falava o aramaico. Mas como o povo judeu era que estava subjugado por Roma, provavelmente era o povo judeu que precisava aprender a falar a língua dos seus imperadores. Então Jesus provavelmente falava 3 ou 4 línguas, que seria o aramaico, o hebraico, o latim e também o grego. O último tópico da nossa lição, a Septuaginta. Meus irmãos, Septuaginta é uma língua? Não, nada mais é do que uma tradução da Bíblia Sagrada que foi feita do hebraico para o grego. Uma biblioteca muito famosa na época conheceu o texto do Antigo Testamento judaico escrito em hebraico, solicitou que fosse feita uma cópia para o grego. Ali se escolheu 70 anciãos, por isso vem a palavra Septuaginta, que traduziram do hebraico para o grego o Antigo Testamento. Isso é a Septuaginta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe essa aula com aquele irmão que você sabe que não está podendo participar da EBD. Se inscreva aí no nosso canal, clique aí no inscrever-se, faça parte deste canal e clique também no sininho, que toda vez que nós postarmos um novo vídeo, você receberá uma nova aula, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, e até o domingo que vem.